Fala pessoal, vamos aí então para o capítulo 7 de História 1, a América pré-colombiana, a origem do homem americano e as primeiras civilizações, ok? Então vamos falar aí um pouco sobre a América, não é? Da chegada de Colombo. Quando eu falo em América pré-colombiana, é América antes de Colombo, ou seja, antes de 1492, que é a data da chegada de Colombo aqui na América, ok? Então, toda a história anterior a 1492 a gente chama de pré-colombiana. Toda a história pós 1492 é a história da América colonial, ou seja, a partir da colonização. Beleza? Agora, o que a gente quer saber e construir aqui nesse capítulo, né, é a origem do homem americano. Né? Não vamos falar ainda das grandes civilizações indígenas, como os incas, os maias, os astecas, não. A gente vai ver aí como que o homem teria surgido na América, né? E como a gente pode tentar, né, entender um pouco mais sobre essas civilizações, né, pré-colombianas. Então, a origem do homem americano. Inicialmente, especulava-se que o homem americano era autóctone, ou seja, teria surgido no próprio continente. Tese muito contestada, porque até agora não se encontrou na América nenhum fóssil de hominídeo que não fosse do Homo sapiens, ou melhor, do Homo sapiens sapiens, né, que somos nós. Então, essa teoria de que o homem poderia ter surgido também aqui na América, né, ela já não é mais quase acreditada por ninguém, visto que nunca se encontrou um fóssil, né, de um outro tipo de hominídeo que não o Homo sapiens sapiens aqui no continente americano. Ok? Agora, existe a outra teoria, a teoria alóctone, né? Por essa hipótese, que é a mais difundida, não é, na comunidade acadêmica, o homem teria chegado ao continente por meio de diversas migrações de outras regiões. Ok? Agora, dentro da teoria alóctone, a gente tem que saber quais são as mais viáveis, digamos assim. Então, já vou adiantar para vocês o seguinte: a primeira teoria, né, mais robusta acerca da ocupação da América, né, vai dizer que a ocupação se deu lá pelo norte, né, do continente, quando os homens pré-históricos teriam saído, né, ao acaso de migrações, saído do continente asiático, andando e chegando até o extremo norte da América. Ok? Então, segundo essa teoria, o homem teria passado pelo Estreito de Bering, uma região, né, que até hoje congela, né, no inverno mais intenso, até hoje congela. Então, o Estreito de Bering é essa passagem aqui, não é? Entre o extremo da Ásia, não é? E o norte aqui da América do Norte. Beleza? Então, essa regiãozinha aqui, ó, do centro da imagem, até hoje no inverno mais forte no hemisfério norte, essa região congela. Então, na última era glacial, isso teria sido possível e o homem teria vindo, né, pelo Estreito de Bering ao acaso de migrações, isso não foi uma coisa intencional. E essa teoria é, digamos assim, mais aceita porque os fósseis, né, os gerais, não fóssil específico completo do ser humano, né, mas restos gerais, né, fósseis, indicam que a ocupação do continente, né, americano se deu primeiro no norte e depois no sul, ok? Porque você encontra lá no norte da América mais, né, fósseis preservados. Embora o fóssil humano mais preservado e mais antigo da América tenha sido encontrada aqui no Brasil, né, lá em Minas Gerais. Ok? Então, a teoria do Estreito de Bering. Certos especialistas, como o pesquisador Walter Neves, da Universidade de São Paulo, defendem que teria havido dois fluxos principais de migrações para a América. Através do Estreito de Bering, o primeiro, ocorrido há aproximadamente 14.500 anos, era composto por indivíduos que apresentavam características de africanos e aborígenes australianos. O segundo, ocorrido por volta de 11 mil anos, composto por indivíduos asiáticos. Ok? Então, é possível, inclusive, acreditar, não é, nessas duas teorias. Aliás, é até mais, digamos assim, provável que tenha havido essas duas
ondas migratórias efetivamente para ocupar a América. Né? Isso seria inclusive a resposta, né, do fenótipo indígena, já que o índio ele é bem moreninho, mas ele tem sempre o cabelo liso e os olhos puxados, semelhante ao asiático, o que indicaria que o índio é uma espécie, não é? Digamos assim, ou tem um fenótipo, espécie não, né? Porque todos são da mesma espécie, mas tem o mesmo fenótipo, justamente porque ele é o resultado dessa mistura entre povos asiáticos e povos negroides, ok? Então a teoria do Estreito de Bering é a mais aceita e a mais antiga. Só que quando aqui, ó, o Estreito de Bering visto de satélite, então não é tão separado assim, ok? É, é claro que essa teoria do Estreito de Bering é a mais aceita, mas em 1970, ok? Os especialistas, os historiadores, arqueólogos encontraram em Lagoa Santa, Minas Gerais, o fóssil de um corpo humano, né, o mais antigo e preservado aqui da América, que foi datado com cerca de 11.500 anos. Esse fóssil supõe-se que seja de uma mulher e por isso colocaram, né, o apelido desse fóssil de Luzia, né? Mas isso é uma suposição de que ela seria mulher, ok? Não se tem uma comprovação, pelo menos que eu saiba, a esse respeito ainda. E aí, quando os estudiosos foram preencher o rosto da Luzia para ver como seria a feição dela, o que eles descobriram era que a Luzia tinha muito mais, né, a ver, tinha muito mais traços ligados aos africanos do que aos asiáticos. Né? Então, com a descoberta da Luzia, se intensificou, né, uma outra teoria que dizia o seguinte: olha, os homens chegaram na América em pequenas canoas, né, ao acaso também de migrações que saíram da África, foram para a Oceania e da Oceania eles chegaram, né, na América do Sul. Aí você vai falar, pô, professor, mas isso é praticamente impossível, eles fazerem isso em pequenas embarcações, o mar é muito agitado e tal. Mas isso teria acontecido há cerca de 10 mil anos atrás, mais de 10 mil anos atrás, já que a Luzia data de 11.500. Né? Então, há mais de 10 mil anos atrás, o mundo estava na sua última era glacial e, consequentemente, os polos eram mais gelados. A área do oceano era menos completa de água, né? Menos cheia, consequentemente apareciam mais ilhas. Então os homens teriam feito essa travessia, essa migração, né? Teria feito essa migração, mas sem ser de forma intencional. Né? E aí eles chegaram aqui há cerca de 10, 12, 15 mil anos atrás, na última era glacial, e portanto o mundo era, digamos, o mar era mais calmo, ao que tudo indica, contando com mais ilhas para que esses povos pudessem parar, não é, em vários pontos até chegar ao sul da América, ok? Então essas duas teorias elas acabam, a do Estreito de Bering e a de que houve uma colonização de povos negroides vindos da Oceania, essas duas teorias acabam se casando. Os primeiros brasileiros, até final dos anos 90, especialistas acreditavam na hipótese do modelo Clovis, né? Mas pesquisas realizadas em outros sítios arqueológicos americanos encontraram indícios de um povoamento anterior, inclusive no Brasil. Então, pessoal, foi feita uma suposição inicialmente de que a Luzia seria, né, um corpo, né, um modelo, né, desse povo pré-histórico que teria ocupado a América, o povo Clovis, ok? Mas depois descobriu-se que era de um povoamento interior, né, anterior a esse ocupamento lá da América do Norte, beleza? E aí a gente tem algumas imagens, né, de sítios arqueológicos no Brasil, né, que sofrem, inclusive, né, por conta do pouco recurso, do pouco interesse até que o governo tem, não é, de preservar as informações desses sítios
que existem, como por exemplo lá em Minas Gerais, onde foi encontrada a Luzia, e também lá no Piauí, um grandíssimo parque, nós já vi um documentário sobre ele, que é o Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse parque tem imensas cavernas com várias artes rupestres do Brasil, pré-histórico. Então a história do Brasil pré-Cabral também existe, óbvio, só que ainda é muito pouco conhecida. Ok? Então a gente tem 2 grandes sítios arqueológicos, como o de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. É muito comum também que se encontre alguns vestígios arqueológicos em outros estados do Nordeste, como o Ceará, né? E muitos fósseis acabam parando no mercado negro, né, e sendo extraídos por pessoas que não têm formação para extraí-los, por conta da própria miséria que assola o Nordeste brasileiro, né? Então, a história do nosso povo, a história da arqueologia da América, acaba sendo prejudicada por esse descuido, né, das nossas autoridades em relação à nossa história, à nossa memória, e até também relacionados à pobreza, né, que faz com que pessoas acabem se aventurando na tarefa aí de extrair fósseis para tentar sobreviver. Por fim, né, é muito complexo, muito difícil a gente tentar fazer uma previsão aí de quantos habitantes existiam na América antes da chegada dos europeus, né? Existiam historiadores que falavam em até 100 milhões, né, de índios antes da chegada dos portugueses e espanhóis. Hoje se fala em 50 a 70 milhões de índios, né, ocupando a América inteira. Lembrando que na região da América Central, né, chamada de Mesoamérica, estima-se que vivesse naquela região cerca de 90 a 95% de toda a população indígena na América. Okay? E no restante da América estariam dispersos outros 5 ou 10% da população. Ok? Então, galera, é isso. Um detalhe que eu esqueci de falar é dos sambaquis, né? Os sambaquis, eles são um artefato, né, digamos assim, também muito precioso para a história pré-colonial, né, brasileira, porque os sambaquis são... é meio complexo de definir, porque os sambaquis não são uma construção, né, no sentido mais moderno, mas, ao que tudo indica, são montanhas de areias, de conchas, de ostras, de restos de alimento, que foram criadas, né, pelo homem. Não se sabe exatamente para que propósito, se era para finalidade religiosa, enfim, se era para observar o mar, porque os sambaquis quase sempre estão próximos ao litoral, né, próximo ao mar ou próximo aos grandes rios, né? E é muito comum que se encontre nos sambaquis, além de restos de alimentos, né, às vezes urnas funerárias, né, restos de corpos humanos, o que indica também que nos sambaquis os índios fizessem, né, algumas cerimônias religiosas, beleza? Mas ao que tudo indica eram montanhas que eles ficavam reunidos para observar a caça ou para orientar a caça de quem tivesse, né, na beira da água, e ali eles iriam se alimentando e descartando, né, os próprios lixos, né, da sua alimentação naquela região, formando então montanhas de cascalhos, de conchas, enfim, de restos de alimentos que acabam servindo para a gente entender um pouco de como era, né, a vida desses sujeitos na antiguidade. Beleza, galera? Então o módulo é pequeno, vou ficar por aqui. Qualquer coisa é só falar, posta a sua dúvida, o seu comentário. Qualquer coisa a gente faz um vídeo só para dúvidas e comentários.